sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com a lição 9. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar da Escola Bíblica Dominical. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale aos nossos corações. E nós te pedimos também sobre aqueles que estão enfermos, meu Deus, que o Senhor os ajude, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor cure, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, a nossa lição 9 vem falar de um personagem, né? De alguns personagens, mas em especial falando aqui de Neemias e a respeito do jejum e da oração. Nosso texto básico está em Neemias, capítulo 1, de 1 a 11, e eu estarei lendo. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande, temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, aqui nesse texto básico, nós vemos a oração de Neemias, como Neemias se colocava diante de Deus e se colocou diante de Deus, diante de uma situação difícil, como aquela que aquele povo estava vivendo. Ele já não estava mais lá, ele tinha sua função, uma função de grande responsabilidade, importante perante o rei, de que lhe dava, que o rei tinha muita confiança em Neemias. Então, Neemias fez essa pergunta, e quando nós fazemos uma pergunta para alguém e a pessoa nos dá uma resposta, nós precisamos tomar uma atitude. E aqui no caso, Neemias, ele fez a pergunta, ele obteve a resposta, e ele parou, ele pensou, e ele deu outra resposta? Não. Ele deu outra resposta, mas no primeiro momento, e por alguns dias, ele ficou em oração e jejum, né? O ato de orar, o falar com Deus, mas falar com Deus de que maneira? Com sinceridade. Falar com Deus quando? Constantemente. E por que jejuar?
No Antigo Testamento, essa prática do jejum, ela se colocava com, era uma sincera humilhação diante do Senhor, ele era acompanhado de vestir de saco, assentar-se no chão, era aquela questão da humilhação. Mas e no Novo Testamento? Será que fala sobre o jejum? E nós? Será que nós devemos fazer o jejum? Então, isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, a situação que Neemias viveu naquela época, por que o povo foi levado cativo, né? Por que houve essa situação? Por conta do pecado. O povo desobedeceu a Deus, o povo andou por caminhos que não eram os caminhos do Senhor. E o Senhor havia falado, né, que olha, se o povo andar por caminhos tortos, eles sofrerão as consequências. E essa situação lá de Neemias é uma situação bem parecida com a que nós vivemos hoje, né? Com nós, enquanto povo de Deus, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com sinceridade e fazermos aquilo que está na palavra de acordo com a vontade de Deus, deixar práticas do passado e viver uma vida que realmente agrada ao nosso Deus e que honra o nosso Deus por aquilo que Ele é. Não pelo que Ele pode, não só pelo que Ele pode fazer na nossa vida, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. O grande Deus, o maravilhoso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que teve misericórdia de nós. Então, aquela situação do passado é muito parecida com o que nós vivemos hoje. Logo, nós temos solução. No Salmo 103, dos versículos 8 a 10, nós vemos assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se, e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Imagine, irmãos, se o Senhor nos tratasse de acordo com os nossos pecados, eu digo nossos de um modo em geral, né? Da população em geral. O que já não teria acontecido? Mas a misericórdia do Senhor é grande. E aí nós precisamos respeitar esse Senhor. E aí a revista trata, que esse estudo, ele fala da volta do cativeiro da Babilônia. O registro, né, do cativeiro da Babilônia está em 2 Reis, capítulo 25, quando Jerusalém foi tomada sob o comando de Nabucodonosor. E quais foram as pessoas, quem foi? E tudo isso, irmãos, com a permissão do Senhor. O Senhor permitiu que o povo fosse cativo lá. Então, olha, a ida, né, quando isso ocorreu? De 609 a.C., quem estava entre eles? Os cativos, Daniel. 597 a.C., Ezequiel. 586 a.C., o profeta Jeremias. Então, pessoas o quê? Pessoas de oração. Então, depois de 70 anos, o imperador decretou a restauração do Templo de Jerusalém. Então, a volta, né, em 537 a.C., Zorobabel e Josué voltaram para reedificar o templo. Em 458 a.C., veio Esdras, com o objetivo de ensinar a lei de Deus. Esdras era um estudioso da lei, mas não só um estudioso, um praticante da lei. Então, o objetivo dele é que um homem de oração também. E o objetivo era ensinar a lei de Deus. E em 445, nosso personagem principal, Neemias, que teve como função, o objetivo ali era de erguer os muros da cidade, os muros de Jerusalém. Porque uma cidade sem muros, né, naquela época, era uma cidade que estava ali aberta para qualquer pessoa entrar, para qualquer inimigo entrar, e a cidade precisava ser protegida. E Neemias, ele ficou entristecido quando ele soube daquela notícia.
né? Como nós lemos lá a oração de Neemias. Então, o que fazer? Qual atitude tomar diante de toda aquela situação? Então, Neemias, ele se pôs a chorar, a lamentar, a sentir aquela situação e fez aquela oração ali confessando pecados, e o rei a qual ele servia percebeu ali que alguma coisa estava diferente com Neemias. Neemias era uma pessoa que servia o rei com alegria e de repente a tristeza bateu Neemias. Então o rei, pela confiança, né, que o rei tinha para com Neemias, o rei decidiu que Neemias pudesse ir lá. E outra, não foi o rei que decidiu, era a permissão de Deus. Neemias buscava a Deus em oração. Então o Senhor foi conduzindo. Olha, o rei deixou você, Neemias, ir. Neemias foi com condição, foi com uma carta, né, para que as pessoas ali soubessem que ele estava sob autorização do rei. Ele teve total liberdade para fazer esse trabalho e a condição financeira também, né? Neemias foi um líder e ele foi um líder que ele foi à frente, ele foi junto com o povo, ele estava junto com o povo para promover essa restauração. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre Daniel. Daniel, do capítulo 9, do versículo 1 ao 19, nós vemos aqui a oração de Daniel. E eu vou ler do versículo 2 até o 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplica, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessando disse: Ó Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. O versículo 5: Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Então veja, aqui Daniel ele se coloca também na mesma condição, né? Olha, nós pecamos, nós erramos, né? O Senhor é grande. Então nas nossas orações nós precisamos confessar, nós precisamos dizer a Deus com sinceridade tudo aquilo que se passa conosco, né? Por onde nós temos andado, o que nós temos feito, por onde nós temos errado, né? Essa questão aqui do jejum, que ele se vestia com saco de cinza, se humilhar, ele se humilhava diante do Senhor, né? Então Daniel praticava jejum e oração, assim como Neemias, jejum e oração. Jeremias, um diálogo contínuo com o Senhor, uma vida de oração. Era um diálogo, né? Então, logo ele falava e ele parava para ouvir o que o Senhor tinha a falar com ele. O capítulo 12 registra bem isso aqui e isso fica um exemplo para nós. Nós nos colocamos diante de Deus em oração, mas nós precisamos parar para ouvir a orientação do Senhor, estarmos atentos ao que o Senhor quer nos dizer. E essa resposta do Senhor ela pode vir de várias formas, por isso que nós precisamos estar atentos, buscando ao Senhor em todo o tempo, fazendo as nossas orações, pedindo ao Espírito Santo que nos revele aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí nós vamos falar sobre Esdras, outro homem de oração. Esdras e a oração fervorosa, né, que está aqui. Esdras, capítulo 9, versículo 15, e depois no capítulo 10, o versículo 2, o exemplo da oração fervorosa de Esdras, né? Então, ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, por isso estamos sobrevivendo como um remanescente, como se vê hoje. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa,
mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir à tua presença. Agora, o capítulo 10, versículo 2. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: Temos sido infiéis para com nosso Deus, quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas mesmo assim ainda há esperança para Israel. Versículo 3: Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito de acordo com a lei. Então, a oração de Neemias, ela provocou ali naquele povo um quebrantamento, um algo diferente. Aqui está falando sobre os casamentos mistos, né? Eles não deveriam se casar, se misturar com aquele povo, e isso aconteceu. Então, quando nós oramos, nós precisamos de fato, né, fazer uma oração fervorosa diante do Senhor, né? Uma oração que vá influenciar outras pessoas, que vai fazer com que e pedir o entendimento do Senhor para que as pessoas à nossa volta elas também tenham um entendimento. Primeiro é partir de nós, né? Esdras aqui no caso ele era um entendido da lei de Moisés, era uma pessoa respeitada. Então partiu dele essa questão da oração e aí que causou já esse impacto, né? Uma oração que causou impacto. E agora nós vamos falar do nosso personagem principal, né, Neemias, a oração e a ação de Neemias. Então, nós vamos ver lá. Neemias era um homem de ação, ele lutava na oração antes de agir. Aí a diferença, né? Nós precisamos tomar cuidado com filhos do Senhor, nós precisamos tomar cuidado diante de qualquer situação. Primeiro, de não ficarmos apáticos à situação. Neemias soube da situação que aquele povo estava e o que ele fez? Ele foi se colocar diante de Deus, pediu o direcionamento de Deus para uma tomada de atitude, ou seja, uma ação. Ele tomou uma atitude e o Senhor direcionou todas as coisas. Quando nós estamos em algum momento difícil da nossa vida, ou que chega até nós, que não seja conosco, mas com uma outra pessoa, nós precisamos seguir esse exemplo, nos colocarmos diante do Senhor, primeiro, e depois darmos opinião, e depois darmos conselho, e depois ajudarmos de fato. Neemias quer dizer o Senhor consolou. Então, como já foi falado, né, ele era uma pessoa respeitada ali pelo rei, e ele se dispôs a ajudar aquele povo diante da notícia difícil que chega, ele se colocou à disposição. Né? Nós estamos nessa pandemia, um momento tão difícil, em que muitas pessoas têm passado necessidades tão grandes, né? Que nós precisamos orar por essas pessoas que têm passado dificuldade na sua saúde, dificuldade financeira, nos relacionamentos familiares, nós precisamos interceder por essas pessoas e também ajudar. Né? Nós temos aí o Ministério de Serviço Social da nossa igreja que está arrecadando alimento. Então, eu não tenho condição de doar uma cesta inteira, mas você pode doar um óleo, você pode se esforçar um pouquinho, doar um arroz. Então, nós podemos, irmãos. Quando nós ficamos sabendo de alguma notícia difícil, nós precisamos nos colocar diante do Senhor para ajudar. Nós precisamos ajudar. E esse é um momento muito propício para nós fazermos mais orações, falarmos mais com Deus, nos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, ajudar as pessoas que precisam. Então, é colocar em prática aquilo que nós falamos, nós precisamos viver. E aí, o jejum, né? Voltando a falar do jejum, lá no Velho Testamento era aquela questão, né, da humilhação mesmo visível, né? As pessoas viam que a outra estava em jejum por conta da vestimenta e tudo. Esse jejum ele poderia ser parcial ou poderia ser total, sem alimento, sem água, né? Ou poderia ser parcial.
seguindo aqui. Tá? Seguindo aqui, falando ainda sobre o jejum. Então, e no Novo Testamento? O Novo Testamento fala do jejum? Nós podemos fazer ou não podemos? Sim. O Novo Testamento fala sobre jejum, o Senhor Jesus fez o jejum. Nós temos a orientação no Velho Testamento, no Novo Testamento, desculpa, que quando nós vamos jejuar, quando nós estamos em jejum, nós não precisamos dizer que estamos. Quem precisa saber e conhecer a nossa situação ali é o Senhor, porque nós estamos ali na nossa consagração, nós estamos nos consagrando diante do Senhor. Eu vou dar o meu exemplo. Para mim, o café da manhã é super importante, mas quando eu estou em jejum, eu abro mão do meu café da manhã, que é algo bom, para eu buscar algo melhor, algo extraordinário, que é a presença do Senhor, a orientação do Senhor, né? Buscar estar mais em contato com o Pai. Então, é deixar algo ali que é bom para um algo extraordinário, algo que vai mexer assim no âmbito espiritual, né? E aí o meu exemplo, né, é o café da manhã, mas por exemplo, um outro exemplo, né, redes sociais, né? Você é acostumado lá, já acordou, pá, de manhã já tá ligado nas redes sociais. Você pode deixar a rede social, que é algo bom, para ter algo melhor, passar um tempo em maior comunhão com o Senhor. Então, podemos fazer jejum? Sim, devemos fazer jejum. Devemos buscar mais da presença de Deus, mais consagração, mais intimidade com o Senhor. Tudo se torna mais leve, irmãos. Toda situação se torna mais leve quando nós buscamos em primeiro lugar o Senhor, a presença do Senhor. Quantas coisas o Senhor fez e faz, continuará fazendo, por conta do povo que ora, por conta do povo que se coloca diante de Deus, por conta também da sua misericórdia, claro. Mas o Senhor olha a atitude do povo. Não que somos melhores, não, não é isso, mas porque nós estamos buscando uma consagração. Nós temos um ministério de intercessão, todas as segundas-feiras, e olha só o que o Senhor fez, né? Antes nós nos reuníamos presencialmente em determinadas ocasiões, né? Períodos para fazer oração, para fazer reunião, e ali nós orávamos juntos e tal. O que o Senhor fez conosco durante a pandemia, com o nosso grupo de intercessores? O Senhor nos despertou para estarmos em oração juntos, mesmo que virtualmente, nós usamos o aplicativo, mas toda segunda-feira às 20 horas nós oramos. A princípio, era 40 minutos ali, o grupo intercedendo pelos pedidos que chegavam da igreja, pelos pedidos que chegavam de outras pessoas, e por último eram os nossos pedidos, os nossos pessoais. Só que esse tempo de 40 minutos já está pouco. Então nós temos passado, já algumas semanas aí nós temos passado esse tempo. E como é gostoso, irmãos, nós ficamos ali em oração. Então, se você também tem o seu pedido de oração e não sabe com quem compartilhar, compartilha com o Ministério de Intercessão. No boletim da igreja nós sempre colocamos lá, tem o telefone, pode me procurar, pode procurar o Eurípedes. Nós estamos à disposição. O grupo da intercessão é um grupo de oração assim muito efetivo, né? Um grupo que se preocupa, de pessoas maduras e que buscam de fato e de verdade o Senhor em oração e em jejum também. Nós praticamos o jejum e nós temos tido experiências maravilhosas com o Senhor através do jejum e da oração. Seguindo aqui com a nossa lição, nós vamos ver agora os frutos. Eu estou apressada hoje, né? Nós vamos ver agora os frutos da oração, os frutos da oração de Neemias, né? O que foi que aconteceu ali? Então, Deus concedeu a Neemias aquilo que ele pedia, né?
o ministério de Neemias possibilitou o complemento do ministério de outros, porque foi iniciado e desenvolvido sob a orientação do Senhor. Está na direção do Senhor, o Senhor prepara. Ó, todos cooperaram na construção do muro. Ele não construiu o muro sozinho. Teve a equipe, né? Foi um trabalho em equipe. Ele foi um bom líder, um líder direcionado pelo Senhor, porque buscou em primeiro lugar aquela orientação, buscou em primeiro lugar a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor, e o Senhor vai direcionando. A cidade foi protegida, o muro foi edificado. E a renovação das ofertas que permitiam aos sacerdotes e levitas cumprirem os seus deveres. Então, a obrigação financeira foi efetiva, foi realizada, né? Então, tinha o recurso financeiro. Até porque o Senhor disse, o Senhor permitiu que o rei desse uma carta de recomendação para Neemias, que quando ele fosse lá para Jerusalém, que os tesoureiros daquela cidade, que o que ele precisasse era para fornecer. Então, olha só o direcionamento do Senhor. Né? E o Esdras, que era aquele que ministrava a palavra, ele trabalhou junto com Neemias. E Neemias, ó, aqui no estudo diz que efetuou reformas sociais, que está em Neemias 8, 2 e 9. O serviço de um completava do outro. Os louvores subiam ao Deus dos céus como resultado das orações de Neemias. O trabalho flui. Quando nós nos colocamos diante do Senhor como uma equipe, como um grupo, com o mesmo objetivo, que é adorar o nosso Deus, não tem não tem desacordo, não tem desavença, porque é o Senhor quem está na condução, mas para que isso aconteça, todos precisam estar com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e buscando mais e mais da presença do Senhor. Agora sim, nós vamos para a conclusão. Né? E aqui a conclusão da revista diz: na oração, percebe-se o caráter e a qualidade da pessoa. Não há algo tão revelador a respeito do coração de uma pessoa como a sua oração. Né? Então, é se colocar diante de Deus com humildade. Em Lucas 18, de 9 a 14, fala aqui da oração do fariseu e do publicano. O fariseu, numa oração alta, falando alto, expondo outras pessoas, nada de humilhação, nada de humildade. O publicano, ao contrário, não conseguia nem levantar o seu rosto, se humilhando diante de Deus, reconhecendo quem ele era. E é assim que nós precisamos nos achegar a Deus, colocando para o Senhor quem nós somos. Ele sabe quem nós somos, mas nós precisamos proclamar com a nossa boca, ou com o nosso espírito, com o Senhor. Nós precisamos. Neemias derramava sua alma diante de Deus, compartilhava a compaixão do próprio Senhor pela cidade amada, assumia as responsabilidades diante daquilo que havia pedido. A intercessão e o exemplo dele fortaleceram o espírito dos que voltavam a Jerusalém, incentivando cada um a retomar o seu lugar nos projetos de Deus. Ele não desejava ali os bens materiais para si. E ele até teria direito, como governador, como líder ali, mas ele contribuía com seus próprios bens, ele ajudava, ele estava à frente, né? Como um homem ora, assim ele é. Como um homem ora, assim ele é. O que precisa ser restaurado na sua vida? O que precisa ser restaurado na minha vida? Diante de todo esse estudo, nós precisamos refletir. Aqui foi falado de jejum, de oração, de restauração ali, a edificação daquele muro, mas a restauração também da nossa vida com Deus. A restauração do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, a restauração do nosso relacionamento com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo. Vamos aproveitar esse tempo, irmãos.
Vamos restaurar a nossa comunhão com o Senhor, uma comunhão plena, desejando o melhor de Deus para a nossa vida, para o nosso próximo, desejando ser bênção na vida daquele que está à nossa volta. Então, não perca tempo. Oração, jejum, mais tempo com o Senhor, mais comunhão com o nosso Deus. E nós terminamos. Eu desejo que todos tenham uma feliz e abençoada Páscoa e que tenham uma semana assim, uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana de boas notícias para a glória do Senhor. E eu quero orar para nós finalizarmos. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, pela tua majestade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado porque somos teus filhos. Obrigado porque podemos nos achegar ao Senhor em todo tempo, em todo momento. E o Senhor nos ouve. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Pai. Restaura a nossa comunhão contigo e ajuda-nos a viver sobrenatural com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma ótima semana.